Essa semana a novela tá pegando fogo noveleiros. É barraco, reviravolta e emoção do começo ao fim. Então já se ajeita aí, deixa o like, se inscreve no canal e vem comigo conferir tudinho no resumão da semana. Preparados? Então vamos nessa! Segunda-feira, 12 de janeiro. O dia amanhece pesado, como se a cidade ainda carregasse nos ombros as consequências da noite de Réveillon. No dancing, o clima de festa dá lugar a olhares tensos e cochichos. Túlio, transtornado, confronta a baronesa Sandra assim que percebe o tamanho da armadilha em que foi envolvido. Ele a acusa de ter forjado a situação, de ter se aproveitado de um momento de distração para criar uma imagem falsa. Sandra mantém a pose, tenta minimizar o ocorrido, mas Túlio não se contém. A discussão cresce quando ele avista o fotógrafo, responsável pelo registro comprometedor. Dominado pela revolta, Túlio tenta impedir que o homem mantenha o filme, exige que o material seja destruído imediatamente. O fotógrafo recua, mas se mantém firme, alegando que apenas fez seu trabalho. A cena chama a atenção de quem passa, expondo ainda mais o escândalo que Sandra planejou com tanto cuidado. Pouco depois, Celso fica sabendo do episódio e procura o irmão. O tom é duro. Ele repreende a atitude de Túlio, dizendo que, ao perder o controle em público, só alimenta ainda mais os boatos. Celso lembra que a reputação da família já é frágil e que qualquer deslize pode causar danos irreversíveis. Túlio, ainda nervoso, tenta se justificar, afirma que foi vítima de uma armação, mas Celso insiste que ele deveria ter sido mais cauteloso. O confronto entre os irmãos revela não apenas a gravidade da situação, mas também o desgaste crescente na relação entre eles. Enquanto isso, em outro ponto da cidade, Samir e as crianças acordam sentindo um vazio estranho. A ausência de Simba é percebida logo cedo. Samir estranha o silêncio, chama pelo amigo, percorre os cantos do lugar, mas não obtém resposta. As crianças começam a ficar inquietas, trocando olhares apreensivos. A sensação de que algo está errado cresce a cada minuto, e a preocupação se espalha como um fio invisível. Para eles, Simba não é apenas um companheiro, mas parte essencial do pequeno universo que construíram juntos. Longe dali, Simba vive momentos de puro desespero. Preso na armadilha armada por cara de gato e pé de cabra, ele luta contra o medo e a dor. Mesmo machucado e assustado, Simba não se entrega. Com esforço, consegue se soltar, aproveitando uma brecha deixada pela pressa dos sequestradores. Ele corre sem rumo, guiado apenas pelo instinto de sobrevivência. O reencontro com Candinho acontece por acaso, quando Candinho percebe algo estranho e se aproxima. Ao reconhecer Simba em estado de choque, Candinho não hesita. Ele o acolhe, tenta acalmá-lo e entende rapidamente que o menino esteve em perigo. O resgate é simples, mas carregado de emoção. Candinho promete protegê-lo, sem imaginar completamente a dimensão do que aconteceu. Na casa de Araújo, a tranquilidade é quebrada por uma visita inesperada. Olga surge de surpresa, entrando com ar decidido, como se tivesse pleno direito de estar ali. Aide, ao vê-la, se transforma. A tensão é imediata. Sem esconder a revolta, Aide expulsa Olga, deixando claro que não admite sua presença. As palavras são duras, carregadas de ressentimento acumulado. Olga tenta argumentar, mas não encontra espaço. Araújo observa a cena com desconforto, percebendo quanto aquela mulher ainda representa uma ferida aberta na vida de Aide. A expulsão é definitiva, marcada por portas batendo e olhares cheios de ódio contido. Enquanto isso, Sabiá toma uma decisão arriscada. Ele visita Zenaide, fazendo questão de que Zuma não saiba. O encontro acontece de forma discreta, quase clandestina. Zenaide se mostra surpresa, mas também curiosa. Sabiá fala em tom baixo, revela preocupações e tenta se aproximar. O medo de serem descobertos paira no ar, dando ao encontro um clima de urgência. Zenaide se divide entre a lealdade a Zuma e a vontade de ouvir o que Sabiá tem a dizer, consciente de que aquele contato pode trazer consequências sérias. Na casa de Stella, o ambiente é silencioso e carregado de sentimentos mal resolvidos. Stella confessa a Miriam que ainda não consegue perdoá-la. As palavras saem com dificuldade, acompanhadas de lágrimas contidas. Stella admite que, apesar de todo o esforço, a dor do passado ainda fala mais alto. Miriam escuta em silêncio, visivelmente abalada. Ela entende a mágoa da filha, mas sofre ao perceber que o perdão ainda está distante. O diálogo é sincero, doloroso e necessário, revelando que algumas feridas não cicatrizam com o tempo, apenas aprendem a conviver com a ausência de cura. Em meio a esse turbilhão,
Lourival passa por um momento de clareza inquietante. Observando Dita à distância, revendo mentalmente tudo que viveu ao lado dela, ele constata sua paixão por Dita. A constatação não vem com alegria, mas com um peso difícil de suportar. Lourival sabe que esse sentimento é perigoso, que ultrapassa limites e pode destruir não apenas a si mesmo, mas também a vida da mulher que ama. Ainda assim, negar o que sente se torna impossível. O dia também reserva espaço para alegria simples e sincera. Maria Divina se casa com Zé dos Porcos em uma cerimônia marcada pela emoção. O casamento é humilde, mas cheio de significado. Maria Divina sorri com os olhos marejados, enquanto Zé dos Porcos se mostra orgulhoso e emocionado. Os convidados celebram o amor do casal, acreditando que, apesar das dificuldades, aquela união representa um novo começo. O clima é de festa verdadeira, um raro momento de felicidade em meio a tantos conflitos. Em outro canto da cidade, Maria Pureza se deixa levar por seus próprios planos. Ela planeja encontrar Picolé, movida por curiosidade e expectativa. O pensamento no encontro a distrai, alimentando sonhos e possibilidades. Maria Pureza se arruma com cuidado, como se aquele momento pudesse mudar algo importante em sua vida. O desejo de viver algo novo fala mais alto, mesmo sem garantias de que o encontro será como ela imagina. Mais tarde, Celso procura Estela. Ele chega carregando um misto de preocupação e urgência. A conversa é interrompida quando Estela, folheando o jornal, se surpreende ao ver a matéria com a foto de Túlio beijando a baronesa Sandra. O impacto é imediato. Estela empalidece, sente o chão sumir sob seus pés. A imagem, congelada em papel, parece gritar uma verdade que ela não queria enfrentar. Celso tenta explicar. Diz que a situação foi armada, mas Estela mal consegue ouvir. A dor é silenciosa, profunda, e se mistura com a sensação de traição. O escândalo agora é público, impossível de ser ignorado. Por fim, Lourival procura Dita para uma conversa decisiva. Ele anuncia, com um misto de orgulho e ansiedade, que gravou o disco de Doris River. A notícia cai como um choque. Dita fica atonita, sem reação imediata. Lourival fala sobre oportunidades, sucesso, reconhecimento, mas ignora o impacto emocional da revelação. Para Dita, a gravação representa mais do que um passo na carreira. É a confirmação de que sua vida está sendo conduzida por decisões que não partem mais apenas dela. O brilho do sucesso se mistura ao medo de perder o controle sobre o próprio destino. Assim, o dia se encerra com sentimentos conflitantes espalhados por todos os lados. Revolta, amor, culpa, alegria e dor caminham juntos, desenhando um cenário em que nada parece simples. Cada personagem segue carregando suas escolhas e consequências, enquanto o futuro se mostra cada vez mais incerto, prometendo novos embates, revelações e transformações profundas. Terça-feira, 13 de janeiro. O clima ainda é de ressaca emocional após os acontecimentos do Réveillon, e cada personagem tenta lidar, à sua maneira, com as consequências do que veio à tona. Candinho, sempre com o coração aberto e cheio de esperança, procura Dita e a encontra abatida, dividida entre o sucesso inesperado e a confusão que isso trouxe para sua vida. Com seu jeito simples, ele a incentiva a comemorar o disco de Doris River, dizendo que aquilo é fruto do talento dela e que não há motivo para sentir vergonha ou medo. Candinho fala com orgulho, lembra o quanto Dita lutou e como aquela conquista pode representar um futuro melhor para todos. Dita se emociona com o apoio, mas seu sorriso ainda é contido, carregado de dúvidas. Enquanto isso, Celso segue por um caminho bem diferente. Movido por mágoa, ciúme e ressentimento, ele intriga Estela contra Túlio, alimentando as desconfianças que já rondam o coração da enfermeira. Celso fala com cuidado, escolhendo as palavras para ferir sem parecer cruel. Insinua que Túlio nunca foi totalmente honesto, que o beijo estampado no jornal é apenas a ponta de algo maior. Estela escuta em silêncio, claramente abalada. Mesmo tentando se manter firme, ela sente a certeza se esfarelando pouco a pouco. Do outro lado da cidade, Ernesto age nas sombras. Ele faz uma queixa de Túlio para Lauro, colocando-se como vítima e cidadão preocupado. Sua fala é calculada, carregada de falsas indignações. Ernesto acusa Túlio de conduta imprópria, de abuso de posição e de comportamento incompatível com o cargo que ocupa. Lauro escuta com atenção, já pressionado por rumores e pela repercussão da matéria no jornal. A denúncia de Ernesto funciona como o empurrão que faltava para que decisões mais duras sejam tomadas. Sem saber da queixa formal, Túlio procura Estela desesperado para se explicar. Ele a olha nos olhos e garante que não beijou a baronesa Sandra. Afirma que tudo não passou de uma armação cruel.
Túlio fala com sinceridade, relembra momentos que viveram juntos e tenta convencê-la de que jamais a trairia daquela forma. Estela se mostra dividida. O coração quer acreditar, mas a imagem do jornal insiste em se impor como uma prova dolorosa. O diálogo é tenso, marcado por pausas longas e olhares cheios de incerteza. Paralelamente, Candinho, Simbá e Asdrubal seguem até a delegacia para reportar o sequestro do menino. O relato é feito com detalhes, e Simbá ainda demonstra sinais de medo ao relembrar o que viveu. O delegado escuta atentamente, faz perguntas e começa a ligar os pontos. Durante a conversa, surgem indícios que levam todos a constatar que Ernesto pode estar por trás do crime. Candinho se mostra chocado. Custa acreditar que alguém seja capaz de tamanha maldade. Asdrubal, mais atento, percebe que o nome de Ernesto aparece em situações demais para ser coincidência. A suspeita se fortalece, e a investigação ganha um rumo mais definido. Determinada a não fugir mais das situações, Estela confronta a baronesa Sandra. O encontro é tenso desde o primeiro instante. Estela acusa Sandra de ter armado o flagrante, de ter usado Túlio e destruído sua reputação. Sandra reage com ironia, tenta se colocar como vítima de um mal-entendido, mas a máscara começa a cair. No auge da discussão, Ernesto chega, interrompendo o embate. Sua presença muda o clima imediatamente. Estela percebe o olhar cúmplice entre os dois e sente que suas suspeitas ganham força. O confronto não se resolve, mas deixa no ar a certeza de que há algo muito errado unindo Sandra e Ernesto. Em meio a tantas turbulências, a vida insiste em seguir seu curso. Maria Divina se casa com Zé dos Porcos, em uma cerimônia simples, mas repleta de emoção. O casal troca olhares apaixonados, e os convidados celebram com alegria sincera. Por alguns instantes, os problemas parecem ficar do lado de fora. O casamento simboliza esperança, a possibilidade de felicidade mesmo em tempos difíceis. Maria Divina chora de emoção, e Zé dos Porcos sorri orgulhoso, prometendo cuidar da esposa com todo o amor que tem. Logo depois, Estela procura Celso e faz uma revelação surpreendente. Ela conta que lembrou tudo sobre o dia de seu acidente. As memórias, antes fragmentadas, voltaram com força, trazendo imagens, sons e sensações que ela havia bloqueado. Estela fala com firmeza, dizendo que agora entende melhor o que aconteceu e quem estava envolvido. Celso escuta atento, percebe a mudança no tom da enfermeira e se dá conta de que essa lembrança pode mudar muita coisa. A revelação abre uma nova frente no conflito, especialmente no que diz respeito a Ernesto. A situação de Túlio se agrava rapidamente. Diante da denúncia, da repercussão do escândalo e da pressão interna, Lauro toma uma decisão drástica e demite Túlio. A notícia cai como um golpe duro. Túlio tenta se defender, argumenta que é inocente, mas Lauro se mostra irredutível. Para ele, a imagem da instituição precisa ser preservada, mesmo que isso signifique sacrificar alguém. Túlio sai humilhado, sentindo o peso da injustiça e a sensação amarga de ter sido traído por todos os lados. Diante desse cenário, Celso promete ajudar Estela contra Ernesto. Ele se mostra disposto a ir até o fim, usando tudo o que sabe e o que pode descobrir para desmascarar o vilão. A promessa soa como um pacto silencioso entre os dois, unidos agora por um inimigo comum. Estela, embora cautelosa, sente que não está mais sozinha nessa batalha. Por fim, Zuma procura Dita e lança mais uma bomba. Com satisfação mal disfarçada, ela conta que Candinho beijou Doris River na noite da festa. A revelação é feita de forma venenosa, com a clara intenção de provocar. Dita sente o chão fugir sob seus pés. Mesmo sabendo que Doris é ela mesma, o beijo ganha outro peso ao ser visto pelos olhos dos outros. A confusão emocional se instala de vez, misturando amor, culpa e medo de que a verdade venha à tona da pior maneira possível. Assim, o dia termina com alianças firmadas, empregos perdidos, memórias recuperadas e intrigas ainda mais profundas. Cada passo dado parece empurrar os personagens para um confronto inevitável, onde segredos escondidos há anos ameaçam finalmente vir à luz. Quarta-feira, 14 de janeiro. O impacto do beijo entre Candinho e Doris River continua reverberando, agora de forma ainda mais dolorosa dentro da própria casa. Samir, Picolé e Quitéria observam Candinho com decepção estampada no rosto. Sem saber que Doris é, na verdade, Dita, eles se sentem traídos pelo homem que sempre defenderam como exemplo de bondade e fidelidade. Samir evita falar com Candinho, Picolé se mostra amargo, e Quitéria, magoada, deixa claro seu desapontamento. Candinho percebe o clima pesado e sofre em silêncio, sem conseguir se explicar, pois revelar a verdade não depende apenas dele.
O peso da incompreensão dói mais do que qualquer acusação direta. Enquanto isso, Lourival segue firme em seu projeto ambicioso. Convencido de que Doris River é um fenômeno que pode render muito prestígio e dinheiro, ele convence Ernesto a lançar o disco de Doris River na rádio. Lourival usa seu discurso sedutor, fala em sucesso nacional, em cifras altas e em prestígio para a emissora. Ernesto, sempre atento às oportunidades que podem lhe render vantagem, aceita a proposta, ainda que com reservas. No fundo, ele vê no disco mais uma forma de explorar Dita sem saber, ou fingindo não saber, quem ela realmente é. A decisão sela mais um passo perigoso nessa trama de interesses e mentiras. Na Casa dos Anjos, um novo conflito começa a se formar. Felícia escuta Zulma afirmar que adotará Samir. A fala é dita com naturalidade por Zulma, como se fosse um plano já definido e inevitável. Felícia se assusta com o tom autoritário, tomada pela indignação, corre para contar a novidade às crianças. A revelação causa alvoroço. Samir entra em pânico. As outras crianças se mostram confusas e revoltadas. O medo de serem separadas, de perderem o pouco de estabilidade que conquistaram, toma conta do ambiente. A atitude de Zulma começa a ser vista com desconfiança ainda maior. Em meio a esse turbilhão, Túlio procura Estela para uma conversa definitiva. Com o semblante cansado e o olhar carregado de dor, ele diz que deixará São Paulo. A decisão vem como um golpe para Estela, que não esperava uma ruptura tão radical. Túlio explica que não suporta mais a desconfiança, o escândalo, a perseguição e a injustiça que sofreu. Ele fala em recomeçar longe dali, onde ninguém o conheça. Estela tenta argumentar, diz que ainda há coisas mal resolvidas, mas Túlio parece decidido. O adeus fica suspenso no ar, carregado de sentimentos não resolvidos. No outro extremo da cidade, o confronto que vinha sendo adiado finalmente acontece. Celso acusa Ernesto de ter atentado contra a vida de Estela. A acusação é direta, sem rodeios. Celso relembra o acidente, as circunstâncias estranhas, as mentiras acumuladas e as memórias que Estela recuperou. Diante disso, ele exige que Ernesto se afaste da cidade. O embate é tenso, cheio de olhares cortantes e palavras afiadas. Ernesto reage com cinismo, nega tudo, tenta inverter a situação, mas sente que Celso agora fala com convicção. Pela primeira vez, Ernesto percebe que seu império de manipulações começa a ruir. Enquanto intrigas explodem, Olímpia convida Adamo Margarida para jantar. O convite vem carregado de segundas intenções. Olímpia se mostra cada vez mais interessada, insinuante, e acredita estar conquistando a confiança de Adamo. Margarida, por sua vez, aceita o convite com cautela, consciente de que manter o disfarce exige jogo de cintura. O jantar promete ser mais um capítulo perigoso nessa farsa delicada. Na estrada, Quinzinho parte com Cunegundes para São Paulo, animado com a nova fase que acredita estar prestes a começar. Cunegundes fala sem parar sobre planos, dinheiro e status. Nenhum dos dois imagina que Maria Pureza está escondida no carro, determinada a reencontrar Picolé. A presença silenciosa da jovem no veículo cria uma tensão invisível, pronta para explodir quando menos se espera. Enquanto isso, Miriam passa mal, preocupando a todos ao seu redor. O mal-estar reacende o clima de apreensão em torno de sua saúde frágil. Estela, mesmo com o coração dividido, se preocupa com a mãe e teme que novos conflitos agravem ainda mais o estado dela. O passado e o presente se misturam de forma dolorosa, tornando cada decisão ainda mais pesada. O ponto de virada do dia acontece na mansão de Candinho. O clima é de julgamento silencioso. As acusações veladas, os olhares de reprovação e a tensão acumulada chegam ao limite. Para defender Candinho, Dita toma uma decisão corajosa e definitiva. Diante de todos, ela revela que é Doris River. O silêncio que se segue é absoluto. A revelação cai como uma bomba. Samir fica atônito, Picolé demora a entender, Quitéria leva a mão ao peito, chocada. Candinho tenta falar, mas é Dita quem assume a palavra, explicando como tudo começou, porque precisou esconder sua identidade e como o beijo, tão condenado, aconteceu entre marido e mulher. A reação é intensa e variada. Alguns se sentem aliviados, outros envergonhados por terem julgado Candinho tão duramente. Samir corre para abraçá-lo, pedindo desculpas. Picolé se emociona, reconhecendo o erro. Quitéria chora, misturando alívio e arrependimento. Dita, apesar da coragem demonstrada, sente o peso da exposição. O segredo que sustentava tantas estratégias finalmente veio à tona, mudando todas as peças do tabuleiro.
A notícia da revelação chega rapidamente aos ouvidos errados. Ernesto, furioso por perceber que perdeu o controle da situação, procura Sandra. Com um olhar frio e a voz carregada de ódio, ele afirma que eles precisam se livrar de Celso. Para Ernesto, Celso se tornou uma ameaça real, alguém capaz de desmascará-lo por completo. Sandra escuta em silêncio, ponderando os riscos. A aliança entre os dois entra em um novo patamar, ainda mais sombrio, indicando que estão dispostos a tudo para preservar seus interesses. Assim, o dia termina com verdades reveladas, máscaras caindo e perigos se intensificando. O amor de Candinho e Dita sai fortalecido, mas os inimigos, encurralados, se mostram ainda mais perigosos. Cada revelação parece empurrar a história para um confronto inevitável, onde ninguém sairá ileso. Quinta-feira, 15 de janeiro. Ernesto deixa claro que chegou ao limite. Diante de Sandra, ele abandona o tom irônico de sempre e fala com dureza, exigindo que ela se decida de uma vez por todas, ou fica ao seu lado, ou escolhe Celso. A pressão é direta, sem espaço para ambiguidades. Sandra tenta ganhar tempo, desconversa, mas Ernesto não aceita mais meias respostas. O clima entre os dois fica pesado, marcado por silêncios e olhares carregados de ressentimento. Ele deixa o recado claro: não continuará sendo a segunda opção de ninguém. Enquanto isso, Aide vive um reencontro inesperado e doloroso. Ao se deparar com Janete, o choque é imediato. A conversa rapidamente se transforma em acusação, e Janete não mede palavras ao afirmar que Aide só se aproximou por interesse, insinuando que ela quer se beneficiar da herança deixada por seu pai. Aide tenta se defender, diz que suas intenções nunca foram financeiras, mas Janete não se convence. O embate entre as duas revela feridas antigas e mágoas mal resolvidas, deixando claro que aquela rivalidade ainda está longe de um desfecho pacífico. Sem medir consequências, Ernesto volta a mostrar seu lado mais impulsivo e problemático. Ele invade o dancing sem ser convidado, chamando a atenção de todos ao redor. Em meio à música e ao burburinho, passa dos limites ao assediar Mirtes, que se mostra visivelmente constrangida e indignada com a atitude dele. A confusão cresce rapidamente, até que Vermelho e Tamires intervêm. Firmes, eles colocam Ernesto para fora do local, deixando claro que aquele tipo de comportamento não será tolerado. Humilhado e furioso, Ernesto sai sob olhares de reprovação, acumulando ainda mais inimigos. No rádio, uma entrevista causa revolta. Doris River concede uma fala completamente falsa, construída para alimentar uma imagem que não corresponde à realidade. Ao ouvirem as declarações, Dita e Candinho ficam indignados. Candinho, com sua honestidade característica, não aceita a distorção dos fatos, enquanto Dita se sente traída pela mentira escancarada. Os dois comentam, exaltados, sobre como a verdade está sendo manipulada, e a revolta cresce à medida que percebem o alcance daquela farsa. Em outro ponto da cidade, Túlio vive um momento carregado de emoção. Ele se despede de Stella com o coração apertado, consciente de que aquela separação pode mudar tudo. O clima entre os dois é de profunda sensibilidade, e eles acabam trocando declarações sinceras de amor, revelando sentimentos que já não conseguem mais esconder. O instante é íntimo e intenso, mas não passa despercebido. À distância, Celso observa a cena, impactado ao testemunhar a força do vínculo entre Túlio e Stella. O olhar dele mistura surpresa, ciúme e reflexão, deixando evidente que aquela despedida mexe mais com ele do que gostaria de admitir. Determinados a não aceitar mais mentiras, Candinho e Dita decidem agir. Os dois confrontam Lourival, exigindo explicações tanto pela entrevista falsa quanto pelas situações que vêm se acumulando. Candinho fala com franqueza, questionando a falta de honestidade, enquanto Dita reforça sua indignação, deixando claro que não aceitará mais ser passada para trás. Lourival tenta se justificar, minimiza os fatos, mas encontra resistência. O confronto deixa evidente que a paciência de Candinho e Dita chegou ao fim. No sítio, Zé dos Porcos vive uma frustração que mistura nervosismo e inocência. Ele tenta ter sua primeira noite de amor com Maria Divina, mas simplesmente não consegue. O momento, que ele idealizou tanto, se transforma em um misto de vergonha e confusão. Zé fica sem saber como lidar com a situação, enquanto Maria Divina reage de forma compreensiva, embora também se sinta desconcertada. A cena revela a simplicidade e a vulnerabilidade de Zé, que se vê diante de um desafio maior do que imaginava. Uma notícia preocupante movimenta Jocasta. Anacleto a procura para avisar que Pureza sumiu, deixando todos apreensivos. A informação cai como uma bomba, e Jocasta demonstra angústia imediata,
tentando entender o que pode ter acontecido. A ausência de Pureza levanta suspeitas e preocupações, fazendo com que o clima fique tenso e cheio de incertezas. Pouco depois, o paradeiro de Maria Pureza começa a se esclarecer. Ela encontra Zenaide, em uma cena carregada de expectativa. O encontro sugere que Pureza pode estar envolvida em algo mais complexo do que parecia à primeira vista, deixando no ar perguntas sobre suas motivações e próximos passos. O mistério em torno dela aumenta, alimentando a curiosidade e a apreensão de quem a procura. Por fim, Celso decide agir com firmeza. Cansado das atitudes de Ernesto e dos conflitos que ele vem provocando, Celso lhe dá um ultimato. O tom é sério e definitivo, deixando claro que não haverá mais espaço para abusos, manipulações ou jogadas duplas. O confronto entre os dois escancara a rivalidade e promete consequências decisivas. Ernesto percebe que está encurralado, e o embate entre eles ganha contornos de ponto de virada, anunciando mudanças profundas nos rumos da história. Sexta-feira, 16 de janeiro. Ernesto sente o peso do ultimato de Celso como nunca antes. Acostumado a blefar, provocar e agir nas sombras, ele percebe que, desta vez, foi longe demais. A ameaça feita por Celso é direta e sem margem para negociação, e Ernesto acaba cedendo, ainda que contrariado. Por fora, tenta manter a pose de quem está no controle, mas por dentro ferve de ódio e humilhação. Sandra percebe imediatamente a mudança de postura do amante e é tomada por um medo profundo. A simples ideia de perder Ernesto, mesmo diante de tudo que ele representa, a apavora. Dividida entre a lealdade ao irmão e o vínculo doentio que mantém com Ernesto, Sandra passa a viver dias de tensão, imaginando que aquela submissão momentânea pode ser apenas o prenúncio de algo muito pior. Enquanto isso, em um gesto inesperado de acolhimentos, Zulma abre as portas da Casa dos Anjos para Maria Pureza. Desorientada, fragilizada e visivelmente abalada, Pureza encontra em Zulma uma figura firme, mas surpreendentemente solidária. Zulma impõe regras, observa cada movimento, mas garante abrigo e comida. Para Maria Pureza, aquele espaço representa um raro momento de segurança em meio ao caos que tomou conta de sua vida. Ainda assim, o olhar dela carrega culpa, medo e um sentimento constante de estar sendo julgada, mesmo quando ninguém diz nada. No hospital, o clima é de crescente apreensão. O estado de Miriam se agrava, e os médicos já não escondem a gravidade da situação. Anabela, pequena demais para compreender a dimensão do que está acontecendo, sente o peso da angústia no ar. Estela se mantém ao lado da menina, tentando ser forte por ambas. Com palavras doces e gestos de carinho, Estela conforta Anabela, prometendo que tudo ficará bem, mesmo sem ter certeza disso. Sozinha por alguns instantes, Estela deixa as lágrimas escaparem, consciente de que a dor daquela criança também é, em parte, sua responsabilidade emocional. Candinho, por sua vez, vive um conflito bem mais silencioso, mas não menos intenso. Ele começa a sentir ciúme de Dita ao perceber a proximidade cada vez maior dela com Lourival. Embora tente negar para si mesmo, Candinho se incomoda com as conversas, os risos e a atenção que Lourival dedica a Dita. A simplicidade de Candinho não o impede de sentir o coração apertado. Ele se questiona se está sendo injusto, mas não consegue afastar o receio de perder Dita para alguém mais articulado, mais urbano e mais seguro de si. Em meio a tantas tensões, Túlio toma uma decisão importante. Após refletir longamente sobre tudo o que viveu nos últimos dias, ele desiste de ir para o Rio de Janeiro. A despedida de Estela, os sentimentos que ainda os unem e a sensação de que fugir não resolverá nada falam mais alto. Túlio entende que precisa enfrentar suas escolhas e permanecer onde seu coração insiste em ficar. A decisão não é anunciada com festa, mas carrega um peso simbólico enorme. Ele escolhe ficar, mesmo sem saber exatamente como será o futuro. Em um tom completamente diferente, Cunegunde surge com uma ideia grandiosa, como sempre. Convencida de que sua trajetória de vida merece ser celebrada, ela pede ajuda a Tamires para montar um musical inspirado em sua própria história. Cunegundes descreve cenas épicas, sofrimentos exagerados e conquistas que, segundo ela, mudaram os rumos da humanidade. Tamires tenta acompanhar o raciocínio, dividida entre o divertimento e o espanto diante da audácia da proposta. Para Cunegundes, porém, tudo é absolutamente sério. Ela se vê como protagonista de um espetáculo inesquecível. Quinzinho, em outro canto da cidade, deixa Picolé preocupado ao comentar que Maria Pureza está perdida em São Paulo. O tom é de desalento, e a notícia pesa sobre o garoto, que já vinha angustiado com o sumiço da mulher. A ideia de Pureza sozinha, sem rumo, em uma cidade tão grande, desperta medo e tristeza. Picolé tenta esconder o abalo,
mas a preocupação se instala de vez. Ernesto, por sua vez, não consegue permanecer inerte por muito tempo. Incapaz de aceitar a derrota imposta por Celso, ele procura reforços no submundo da cidade. É assim que reencontra Cara de Gato e Pé de Cabra. O encontro é carregado de tensão e cumplicidade perigosa. Ernesto fala pouco, mas deixa claras suas intenções, insinuando que certos problemas precisam ser resolvidos de forma definitiva. À distância, Olga percebe a movimentação estranha e se inquieta. Conhecendo bem o temperamento de Ernesto, ela sente que algo grave está sendo arquitetado. Enquanto isso, Asdrubal decide agir de forma pouco convencional. Disfarçado, ele se fantasia para observar Dita e Lourival sem ser reconhecido. A intenção é entender melhor a relação entre os dois e descobrir se há algo além de amizade. Escondido atrás da fantasia, Asdrubal acompanha gestos, olhares e conversas, tentando interpretar sinais. A situação beira o cômico, mas revela o quanto ele está envolvido emocionalmente com o destino de Dita. A inquietação de Olga cresce, e ela decide alertar Sandra sobre o perigo iminente. Ao ouvir as suspeitas, Sandra começa a ligar os pontos. A submissão repentina de Ernesto, o encontro com figuras perigosas e o histórico violento dele levam Sandra a uma conclusão assustadora. Ernesto pode atentar contra a vida de Celso. A ideia a deixa em pânico. Mesmo dividida, Sandra não suporta a possibilidade de perder o irmão. O conflito interno a consome, enquanto ela tenta pensar em como impedir uma tragédia. O pior, no entanto, acontece rápido demais. Em um momento de tensão absoluta, um bandido surge e atira na direção de Celso. O estampido ecoa, paralisando tudo ao redor. Instintivamente, Sandra se lança à frente do irmão, colocando o próprio corpo como escudo. O gesto é impulsivo, desesperado e carregado de amor fraterno. O tempo parece parar naquele segundo, enquanto o perigo se concretiza e o destino de todos fica suspenso em um fio. Sábado, 17 de janeiro. O disparo ecoa como um trovão, rompendo qualquer ilusão de controle. Celso fica paralisado por um segundo que parece eterno, incapaz de compreender o que acabou de acontecer. Ernesto, por sua vez, sente o chão sumir sob seus pés ao ver Sandra cair à sua frente. O desespero toma conta dos dois homens ao mesmo tempo. Celso corre imediatamente para a irmã, ajoelhando-se ao seu lado, chamando seu nome com a voz embargada. Ernesto também se aproxima, trêmulo, sem a arrogância habitual, tomado por um pânico genuíno. Pela primeira vez, ele não sabe o que fazer além de implorar para que Sandra não feche os olhos. Os dois, unidos pelo medo, ajudam a socorrê-la, gritando por ajuda e tentando estancar o sangramento enquanto aguardam socorro. A rivalidade feroz que os separava é temporariamente engolida pela urgência de salvar a vida da mulher que, de formas diferentes, ambos amam. Enquanto a cidade parece suspensa naquele instante de horror, Samir e Picolé tomam uma decisão que nasce da inquietação e do afeto. Preocupados com o sumiço de Maria Pureza e incomodados com as histórias desencontradas que ouviram, os dois resolvem procurá-la por conta própria. A iniciativa surge quase como um pacto silencioso entre eles. Samir, com o coração apertado, acredita que não pode ficar parado enquanto alguém que gosta está em perigo. Picolé, mais impulsivo, vê na busca uma missão necessária. Juntos, eles decidem enfrentar as ruas de São Paulo, mesmo sem saber exatamente por onde começar. Na Casa dos Anjos, a situação de Maria Pureza se deteriora rapidamente. O acolhimento inicial de Zuma dá lugar a um tratamento duro, quase cruel. Zuma impõe tarefas pesadas, vigia cada passo de Pureza e a trata com desprezo velado, deixando claro que ali não há espaço para fragilidade. Maria Pureza, já emocionalmente abalada, sente o peso da humilhação. Cada palavra ríspida de Zuma fere como uma lâmina. Em silêncio, Pureza guarda a dor e a raiva, prometendo a si mesma que aquela mulher ainda pagará por tudo o que está fazendo. A promessa de vingança nasce não como um plano definido, mas como um sentimento profundo, alimentado pela injustiça. No hospital, o clima é de tensão absoluta. Sandra é levada às pressas, cercada por médicos e enfermeiros. Celso não se afasta um segundo sequer, consumido pela culpa por tê-la colocado naquela situação. Ernesto anda de um lado para o outro, inquieto, atormentado pela certeza de que tudo aquilo é consequência direta de suas escolhas. Estela chega e tenta entender o que aconteceu, sentindo o peso da tragédia se instalar sobre todos. Ao saber que Túlio pode ajudar, ela toma uma atitude firme e inesperada. Estela procura Ernesto e, com uma coragem que surpreende até a si mesma, o convence a permitir que Túlio acuda Sandra, conhecida ali como a baronesa.
Ernesto resiste no início, tomado pelo orgulho e pelo medo, mas acaba cedendo diante da gravidade do quadro. Pela primeira vez, ele aceita colocar a vida de Sandra acima de suas disputas pessoais. Em outro canto da cidade, Dita vive um momento de confronto e decepção. Ao perceber que estava sendo observada, ela junta as peças e chega até Asdrúbal. Sem rodeios, Dita o confronta, exigindo explicações. O tom dela é firme, magoado, carregado de indignação. Asdrúbal tenta se justificar, fala de preocupação, de zelo, mas suas palavras soam vazias. Dita deixa claro que não aceita ser vigiada, que se sente traída pela desconfiança. O embate entre os dois expõe feridas antigas e revela o quanto a falta de diálogo pode corroer relações que pareciam sólidas. No hospital, Stella e Túlio trabalham juntos em meio ao caos. Com atenção e precisão, eles acompanham os exames e avaliam o estado de Sandra. É então que fazem uma descoberta surpreendente. O projétil não atingiu órgãos vitais porque foi amortecido por um objeto preso à roupa de Sandra, o camafeu de Anastácia. O objeto, carregado de valor sentimental, acaba se revelando decisivo para salvar sua vida. A constatação emociona Stella, que vê ali algo quase simbólico, como se o passado estivesse protegendo o presente. Túlio respira aliviado, consciente de que, por pouco, tudo poderia ter terminado de forma trágica. Em meio a tantos dramas, Cunegunde segue fiel à sua própria lógica. Determinada a transformar sua vida em um grande espetáculo, ela recebe de Tamires uma sugestão inesperada: que Mirte seja protagonista do musical. A ideia surpreende Cunegundes, que inicialmente se sente ameaçada. Como assim outra mulher no centro da história? Tamires argumenta, fala de carisma, de presença de palco, de apelo popular. Cunegundes escuta, desconfiada, mas começa a considerar a possibilidade, já imaginando como poderia continuar sendo grande destaque, mesmo dividindo os holofotes. No hospital, Sandra desperta aos poucos, ainda fraca, mas consciente. Ao ver Celso e Ernesto lado a lado, o choque inicial dá lugar à revolta. Em vez de agradecimentos ou lágrimas, ela exige que os dois se entendam. Com a voz frágil, porém firme, Sandra deixa claro que não suporta mais ser o elo de uma guerra interminável. Ela diz que quase morreu por causa do ódio entre eles e que não aceitará que isso continue. O pedido não é gentil, é uma exigência carregada de dor e cansaço. Celso e Ernesto se entreolham, constrangidos, percebendo que chegaram longe demais. Ainda no hospital, Celso toma uma decisão difícil. Pensando no bem-estar da irmã e na injustiça que pesa sobre Túlio, ele pede que Sandra retire a queixa contra ele. O pedido é cauteloso, quase tímido. Sandra escuta em silêncio, refletindo. Ela sabe que a acusação trouxe consequências sérias e reconhece que, naquele momento, manter a queixa não faz mais sentido. Mesmo assim, a decisão não é fácil. A retirada da queixa simboliza abrir mão de uma forma de controle, mas também representa um passo rumo à reconciliação. Enquanto isso, nas ruas de São Paulo, Samir e Picolé finalmente conseguem localizar Maria Pureza. O encontro é carregado de emoção. Ao vê-los, Pureza se surpreende, sentindo uma mistura de alívio e vergonha. Samir corre para abraçá-la, preocupado, perguntando se ela está bem. Picolé observa atento, tentando entender o que aconteceu. Pureza, com os olhos marejados, percebe que não está tão sozinha quanto imaginava. A presença dos dois reacende nela uma chama de esperança, ainda que o medo do que deixou para trás continue presente. Por fim, Dita enfrenta mais uma decepção. Ao saber que Candinho pediu para Asdrúbal vigiá-la enquanto estava com Lourival, ela se sente profundamente ofendida. Sem esconder a mágoa, Dita repreende Candinho, questionando sua confiança. Candinho, constrangido, tenta explicar que agiu por insegurança, por ciúme, mas suas palavras não aliviam a dor causada. Dita deixa claro que não aceita esse tipo de atitude e que se sentiu desrespeitada. O embate entre os dois expõe fragilidades e deixa no ar a sensação de que, mesmo entre sentimentos sinceros, o medo pode causar estragos difíceis de reparar. E acabou o resumão de hoje. Se a novela tá boa, imagina o resumão de amanhã. Então se inscreve aí e vamos fofocar juntinhos no próximo vídeo, porque aqui a gente vive de resumo, emoção e um pouquinho de confusão.